E aí, grupo que no semestre passado, ano passado, né, estava interessado em- no tema da psicologia e religião. Nós tivemos alguns encontros devido a esse tanto de tarefas, né, que surgiu e circunstâncias pessoais das quais eu já falei. Ele foi ficando em suspenso, mas eu não me esqueci dele, não. Né? E como eu já havia falado no ano passado, a minha ideia era transformá-lo em um grupo de pesquisa. Eu estava pensando da gente retomar aqueles estudos lá do Dussel que nós começamos, muitos de vocês leram, e eu estava até entendendo um pouco assim, a compreensão de vocês, mas eu prefiro avançar um pouco e, se necessário, nas questões que forem levantadas, a gente retomar aquele texto. Aquele texto é muito importante porque ele nos dá bases históricas e filosóficas para a gente entender o contexto da religião, a importância dela para o humano, né? Assim, e, sobretudo, o humano do ponto de vista fenomenológico, ou seja, o sentido de ser humano, né? O sentido do vivido enquanto humano. A religião, ela totaliza o sentido, ela nos dá um certo abrigo, né? Frente ao absurdo que é existir. Então, de uma forma ou de outra, atrelado ou não a alguma instituição, ou mesmo né, na profissão do ateísmo, nós temos o sentimento religioso. Isso é um ponto de partida que a gente precisa ter, assim, uma necessidade de conectar, de religar, de totalizar as nossas experiências. Bem, né? Depois nós vamos retomar isso, mas eu vou me focar, tentar ser objetivo, que é difícil para mim, né? no tema de pesquisa que eu quero trabalhar e depois a forma que a gente pode se organizar para esse tema, para desenvolver esse tema. Todos que estão no grupo e outras pessoas que vocês conversarem, souberem desse interesse, estão convidados. Estou vendo que talvez a melhor forma de fazer isso seja trocar o nome do grupo Psicologia e Religião para um grupo de pesquisas. Grupos de pesquisas em que? Continua o tema da religião. No movimento neopentecostal. E eu estou aqui para explicar o que é esse movimento, né? Como que ele se insere dentro do contexto do cristianismo e o que deveríamos estudar, o que temos que a gente pode alavancar a partir desse tema grande. Vou começar do fim, para que depois eu não esqueça dele. A minha ideia é, a depender do número de pessoas, mas reunir pelo menos trios, duplas, dependendo do número de pessoas, ou quatro pessoas, para atacar determinados temas ou subtemas dentro desse tema neopentecostal. E a partir, esses grupos então elegeriam a pesquisa, assim, recortaria a pesquisa e a faríamos, né? Assim, cada grupo faz essa pesquisa orientado dentro do grupo geral, ou seja, o que eu vou fazer é um projeto guarda-chuva colocado dentro da pró-reitoria de pesquisa, e esses temas, uma vez recortados, vocês trabalhando com eles, eles ficam ali, né? Como você já deve ter visto em outros grupos, caso surja algum edital, que está difícil nesses tempos, né? Mas alguma oportunidade de iniciação, teve a FAPEMIG lançou um edital rápido, depois tirou essas coisas. A gente tenha já o trabalho já feito. E outra, né, que se adequou aí nas normas do TCC, é a ideia de que uma vez você fazendo uma pesquisa, uma iniciação, né, seria, no caso, ela possa também ser validada como TCC. Então, essas vantagens prático-institucionais. Né? Então, quem está topando esse grupo, imagino que se interessa pelo tema. Acho que é a primeira coisa. Né? E esteja curioso em saber mais sobre isso. Eu vou definir, né, brevemente o neopentecostalismo dentro do movimento protestante e jogar algumas ideias aqui de coisas né, de temas a se pesquisar a respeito disso. Vamos lá. Né? Pois bem, o movimento da reforma
protestante, nós vamos ter que começar daí, né? É um movimento que surge coincidentemente ou não, claro, né? Porque uma leitura obrigatória disso é Max Weber, né? A ética do protestante, a ética do capitalismo. Eu não sei bem se esse é o título, mas a ideia da ética protestante, o capitalismo, protestantismo, o surgimento do capitalismo são realidades paralelas, assim. E se a gente pensar que o capitalismo ele também surge com a colonização, então esses três elementos andam juntos, né? A marca que marca a reforma, as teses que Lutero coloca em frente à igreja da qual ele era sacerdote, marcam em 1517. Assim, o Brasil vai ser descoberto em 1530, né? É mais ou menos isso. Ou seja, a Europa tinha, nós não, né? Nós temos outra história. A Europa tinha uma Idade Média em que se dividia os territórios em ducados, reinados, principados, que, por sua vez, tinha uma hierarquia centrada em Roma, através da Igreja, né, considerada universal, católica, apostólica, localizada em Roma. O Pedro, assim, a importância de Roma sobre a Europa, né, como a primeira cidade europeia, a grande cidade fundadora da Europa, permanece do Império Romano, né, que aceita o cristianismo aí por volta de 300 DC, depois de Cristo, e segue sendo, de alguma forma, o cristianismo uma moral europeia. Ou seja, a base teológica da Europa, a Europa, para se fundar, ela precisa do cristianismo, porque se ela não se fundasse a partir de uma religião, a partir de uma identidade, de um sentido, né, de totalidade do mundo, do sentido das coisas do mundo, aí ressalto de novo a importância da religião, ela teria ficado com os deuses antigos, os deuses romanos, né, construído em Roma com muita influência do Oriente, comungava com isso, ou os deuses gregos, que se tornaram caricatos, ou se tornaram distantes, né? Por exemplo, da nossa crença, da vivência da cultura europeia. Jesus, não, Jesus nunca foi estudado, né? Assim, só depois com o surgimento da teologia e com a secularização, quer dizer, a independência do Estado e da religião, que vai se dar muito depois, muito sob a influência, inclusive, da Reforma Protestante, é que se pode estudar todas essas coisas com um olhar objetivo. O olhar não era objetivo sobre a cristandade, sobre aquilo que foi Cristo. Cristo era Deus na Terra e ponto final. O protestantismo ele surge, então, com essa revolta desses princípios hierárquicos que faziam com que a Igreja Católica e Roma, né, permanecesse o seu poder simbólico, político e econômico sobre o território europeu. Bom, a reforma de Lutero abre outras reformas que se dão em diferentes partes da Europa, possibilitando que esses reinos, né, que adotassem, então, criassem suas próprias igrejas, ficassem independentes de Roma e pudesse, com isso, né, rever uma série de valores que naquele momento começavam a não fazer sentido, devido ao avanço cada vez mais proeminente da burguesia, é, totalizando no mesmo Deus, o mesmo Deus Cristo. Né? Então, se por um lado a Igreja Católica falava da comunidade, né, tem todo um aspecto comunitário muito forte, o protestantismo vem falar da individualidade. Se por um lado a Igreja Católica ela exigia uma hierarquia, né, um contato com Deus sempre mediado por um padre, párocos, entre outros, freis, entre outros, o protestantismo abre o contato com Deus para a subjetividade. Se por um lado os únicos capazes de interpretar as Sagradas Escrituras eram os doutos da Igreja, o protestantismo abre para livre interpretação da Bíblia, né? E tornando-se, inclusive, cada membro, cada fiel, né, um leitor em potencial da Sagrada Escritura. Então, ela rompe as hierarquias, ela individualiza a crença, ela
tira as mediações do contato com Deus, tira aquela hierarquia pesada até o Papa, né, para chegar até o pastor. Abre-se, então, um movimento que descentralizado, porque, embora Lutero tenha sido fundador, nem toda igreja protestante, nem toda denominação protestante, vem até esse termo denominação, deve-se a Lutero, tem Lutero como Papa. Né? Assim, a reforma protestante ela até é comemorada em várias igrejas, digamos, que vêm dessa leva protestante, mas não tem Lutero assim, né, como um papa ou iniciador, né, ou mesmo a igreja luterana não, que existe até hoje, ela não assume esse poder central. As igrejas protestantes desde então, porque isso ocorre na Alemanha, depois ocorre na Inglaterra, depois ocorre na Dinamarca, e vão ocorrendo em vários reinos, né, ela vai, de alguma forma, dizendo, somos esse reino independentes da ordem papal. Tem esse aspecto político que é importante, mas nesse momento política, religião não eram nem temas, né? Assim, eu acho que é importante a gente pensar, a política influencia na religião, na verdade é uma totalidade, à medida que eu digo assim, não, Deus me permite determinada coisa, então o Estado, né, a forma econômica, ela vai para determinado lugar. Protestante e o desenvolvimento da modernidade, o desenvolvimento da colonialidade, da burguesia, são coisas que vêm juntos. Então, é uma coisa muito importante da gente saber, porque quando a gente estuda o neopentecostalismo, a gente está frente a um novo fenômeno, né, que podemos identificá-lo como protestante e que tem uma matriz histórica colonial, capitalista, né, desde antes. Ou seja, Weber demonstra, né, Max Weber demonstra como os países, né, protestantes, como a Inglaterra, como a Alemanha, né, foram mais desenvolvidos nas suas empreitadas coloniais, como o próprio Estados Unidos, né, posteriormente. Enquanto os países católicos tiveram, assim, traços, né, uma permanência de traços medievais que foram, de algum modo, empecilhos para o seu desenvolvimento econômico, social, dentro da nova modernidade. Hoje observa-se, né, os países mais centrais, como a Inglaterra, como a Alemanha e os Estados Unidos, nas três grandes potências do Ocidente, né, tirando a França, uma exceção entre os países católicos, de maioria católica, né, figuram assim com maior PIB, tem um maior poder social, econômico, político, etc. Esse modo de pensar protestante, esse modo, né, essa cosmologia, essa visão de mundo protestante, ela, vamos dizer, ela é mais contemporânea a esse sistema econômico, socioeconômico no qual vivemos. Ponto. Beleza. Essas igrejas fundadas, a igreja luterana, tem uma aqui perto, né, de casa, umas 5 quadras abaixo, são a igreja presbiteriana, a igreja anglicana episcopal da Inglaterra, cuja a líder é a rainha Elizabeth, né? A igreja luterana da Dinamarca, uma fenda ali no luteranismo que se criou na Dinamarca como sede, né, dessa igreja, e a influência da igreja anglicana, por exemplo, em outros povos, como o povo holandês, que vai ser episcopal anglicano. Enfim, o que nós temos é o chamado, nesse sentido, o protestantismo histórico, que poderíamos assim, estudar só ele. Né? Ele chega cedo no Brasil, logo no tempo da colonização, mas ele não se firma, ele não ganha tanta notoriedade quanto o evangelismo atual, né? E que se dá com uma virada importante que acontece no princípio do século XX, chamado movimento pentecostal. Então, até então, o que nós tínhamos eram que países europeus, né, independentes de Roma, fundaram novas denominações religiosas de natureza cristã, que não obedeciam à hierarquia papal, né, e
Com isso, foram quase que compondo um novo cenário, uma nova identidade, uma nova hierarquia frente a outros países europeus que deviam, o que o Papa fez, o Tratado de Tordesilhas, né, assinado entre os países ibéricos, Portugal e Espanha, extremamente católicos, no seu sentido social, político, econômico, etc., né, que deu fruto, inclusive, à colonização da América, na sua maioria, né, fora a América do Norte, que teve então essa colonização ou expansão, né, da Inglaterra. Pois bem, tem vários elementos aí que a gente poderia discutir, a diferença entre os episcopais anglicanos, como surgiram os anabatistas, né, depois, mas não é nesse o nosso foco. Nós vamos agora, para entender o que é neopentecostal, entender o que é pentecostal. Né? O cristianismo adotado por Roma nunca ele é um composto de várias crenças, né, de vários ritos que foram sendo liturgicamente transformados. Né? A liturgia é muito importante para o católico, né? Quem frequentou, ou tem alguém que frequenta a Igreja Católica sabe disso, que é um plano litúrgico, né? Que as coisas sempre vão acontecer com um certo rito, de modo a disciplinar os ensinamentos, né, cristãos frente a outros ritos que haviam na época. Não se engane, a Igreja Católica ela absorveu, reconfigurou e deu outro sentido para várias outras crenças. Bom, né, tem aquele rito ali colocado, etc. Esse rito vai, à medida que na colonização do Brasil, né, a educação, a transmissão dos valores, né, da própria sociedade brasileira, inclusive a promulgação do idioma tupi-guarani, né, a formalização desse idioma, Nhangatu, o idioma geral, foram frutos da colonização da Igreja Católica, sobretudo da Companhia de Jesus, né, que compunham os jesuítas, e tiveram uma importância muito grande para a formação do Brasil. O Darcy Ribeiro, o povo brasileiro, descreve muito bem essa importância jesuítica. Tá, em paralelo, nós não tivemos contato com protestantes, né? Alguns autores até falam que o protestantismo no Brasil, a princípio, ele era uma religião étnica, quer dizer, até hoje, a igreja luterana aqui perto, a 5 quadras, ela é frequentada por descendentes de alemão, se não alemães, basicamente, né? Um outro bairro, em Belo Horizonte, também tem uma igreja da Dinamarca. Ela é frequentada por dinamarqueses, hora ou outra aparece ali outras pessoas, né? Mas não é o forte, vamos dizer, dessas religiões. A presbiteriana, ela é frequentada por uma alta burguesia, vamos dizer, né? De origem já estadunidense, mas tem muita transcendência. A presbiteriana tradicional, depois nós vamos entender isso, né? Porque outras batistas, tem presbiteriano aí de outro jeito. Tá? O cristianismo nunca tinha sido, eu falei isso, assim, da questão litúrgica, como que ela organiza o rito católico, formaliza, disciplinariza esse rito, né? Tem hora para cada coisa. Ele não era muito apelado a vivências místicas, e aí o que eu estou chamando de místico, assim, um contato direto do fiel com o seu Deus. Né? O contato direto do fiel com o invisível. Quando isso acontecia na Idade Média, era, inclusive, demonizado. Assim, era uma coisa que não é da ordem, né, do sagrado, do divino. Os contatos diretos, né, no nosso termo nós vamos chamar de experiências estáticas, né, por exemplo, a pessoa arrebatada, ouviu Jesus, ouviu Maria, etc., era atribuída a pessoas especiais. Muitos desses santificados, né, ou muitas dessas visões se tornaram aí essas inúmeras Nossas Senhoras que aparecem. Ou seja, o cristianismo, quando chega, ele é muito dotado do seu caráter litúrgico, né? É da Igreja Católica que se desenvolve as universidades, é da Igreja Católica que se desenvolve o espírito filosófico do Ocidente moderno, é importante ter isso, né? São os doutos, né? Do saber
Na Igreja Católica fica guardado o saber grego, ficam lá engalfinhados até serem, vamos dizer, abertos na modernidade, mas e esse saber não era acompanhado de vivências místicas. Desde o início do cristianismo surgiam alguns movimentos místicos. Isso quer dizer o quê? Um contato direto, estático com Deus. E isso foi tomando força, um movimento que ocorreu na Suécia, depois um movimento que ocorreu nos Estados Unidos, mas eu gosto muito de marcar um movimento que ocorre na cidade de Los Angeles, né, como na Rua Alsina, em Los Angeles, movimento negro, em que há uma interpretação, uma reinterpretação do Evangelho que justificaria a ação direta de Deus sobre os fiéis, ação essa que, segundo essa interpretação, se dava pela manifestação do Espírito Santo. Eu vou pausar aqui que eu vou precisar dar uma saída, vamos ver se vai dar certo. Espera aí. Eu pausar, então mando outro vídeo. Tem jeito de pausar? Deixa eu ver se tem jeito de pausar. Não, se não tiver, eu vou mandar outro, tá? Fica esse, depois eu mando outro. Então, para a gente recuperar o protestantismo histórico, né? Nós vimos o surgimento dele, frente à Igreja Católica, estamos chegando o que é pentecostal, o que é o movimento pentecostal.